Boa noite, povo. Muito feliz de ver um grupo de jovens tão grande. Em nossa região, claro, sabendo que há jovens de outras regiões também, mas é bastante interessante, porque para mim hoje é um contraste Ontem eu passei o dia em reunião, e era uma reunião com todos os presidentes de presbitérios do estado de São Paulo. E alguns presidentes, eles estavam justamente levantando a dificuldade de se organizar federações em seus presbitérios. E entre as federações que estavam apresentando dificuldades, uma delas era um MP. Para mim é uma novidade, né? Porque nós temos encontrado mais dificuldade com a UCP, já que os pais, eles têm em média 1,1 filho, né? Então para mim hoje é o contraste do que nós passamos o dia discutindo ontem, né? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês e rogo a Deus que continue abençoando vocês, dando força, crescimento, e que vocês intercedam também por outros jovens, para que se solidifique, não apenas no nosso estado, mas no nosso país, e também mundo afora. Tudo bem? Vamos lá então. A missão nossa é falar com vocês um pouco sobre... eu vou falar sobre Romanos 12, de 1 a 2. Romanos 12, de 1 a 2. Eu sei que você sabe de cor, mas eu quero ler para você, já que a memória não é tão boa, mas... Rogo-vos, pois, jovens, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E jovens, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero falar um pouco sobre o tema que eu dei, deixando as máscaras. Imagine que você está numa grande festa de máscaras. A festa está cheia, música alta, música envolvente, garçons circulam pelo salão da festa, serve os convidados com as melhores bebidas e comidas. Pessoas usando máscaras andam por todos os lados. Conversas altas entre os convidados, risos. As mulheres com vestidos longos, lindos e muitas joias. Os homens com seus smokings caros, exalando autoconfiança. Você, nesta festa de máscaras, você precisa escolher alguém para conversar. Qual critério você usaria para escolher essa pessoa? Você escolheria pelo sentimento do momento, sabe, as emoções, o calor do momento. Às vezes, talvez a pessoa mais quieta num canto, para uns atrai mais. Ou você escolheria pelo porte físico? Porque as máscaras, elas são um fator complicador. Elas escondem o rosto e dão a possibilidade de qualquer um ser o que e quem ele quiser. Se você colocar uma máscara, você pode ser quem você quiser, o que você quiser. As máscaras, elas servem para esconder o rosto, no nosso caso,
mas aqui já pensando na essência da pessoa, dando-lhe a possibilidade de criar uma personagem qualquer. Então, com máscara, você pode criar qualquer personagem. As máscaras, elas impedem que você veja quem realmente a pessoa é, quem é aquela pessoa. Nós ainda temos uma outra dificuldade nessa festa de máscara, porque para você entrar nesta festa, você também precisou colocar uma máscara. E agora, você se revelaria para outra pessoa? Você contaria para aquela pessoa quem de fato você é? Você talvez levantaria um pouco a máscara, e hoje eu não fiz barba, tá? Levantaria um pouco a máscara e estou com a espinha enorme aqui. Você levantaria um pouco a máscara e daria para perceber que o batom não está combinando com aquele negócio que passa aqui em cima do olho. Eu não faço a menor ideia como chama. Como você se revelaria, se é que você se revelaria? O texto de Romanos 12, 1 a 2, ele arranca as máscaras, porque ele trata de uma transformação na essência do homem, ele trata de uma nova vida, ele trata de uma situação onde as máscaras, elas não são mais possíveis, porque o seu coração, para ficar fiel ao verso 1 e 2, a sua mente, elas são transformadas, alterando toda a aparência e a forma como você se mostra, como você se comporta, como você age no mundo em que você vive. Eu sempre olho para o texto de Romanos 12, com esse aspecto, pensando nesse aspecto, de ser um texto extremamente revelador. Esse arrancar das máscaras, é óbvio que só é possível a partir da obra de Cristo, aperfeiçoada em seu coração pelo Espírito Santo, e que leva você para uma nova vida, ou uma vida verdadeira em Cristo. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está perto do fim da sua terceira viagem missionária, provavelmente ele está escrevendo de Corinto. Nós não temos dados claros sobre a formação, nem se algum apóstolo passou a esta igreja e ajudou a fundar essa igreja. Paulo não conhecia essa igreja, ele não tinha ido lá ainda, mas Paulo, ele expõe seu conhecimento, o seu entendimento histórico salvífico do Evangelho, a partir dos capítulos 12 a 16, mostrando como as doutrinas de 1 a 11 acontecem na vida prática, na vida diária do cristão. E se você pensar que Roma, ela é a capital do império, bailes, festas de máscara, era algo comum naquele lugar. As festas a Dionísio implicavam em máscaras. Veja que Paulo, ele está mostrando para os cristãos que eles devem viver, uma vez já que foram salvos em Cristo, como cristãos de fato, sem máscaras. É a partir disso, então, que precisamos olhar para dois princípios aqui. O primeiro está relacionado ao verso 1. Transformados para viver sem máscaras. No verso 1, o apóstolo fala que nós precisamos viver como cristãos em todas as esferas da nossa vida. Ou seja, não é possível usar máscaras, por dois motivos, que está no texto. Primeiro, porque ele diz que uma vez em Cristo, a nossa mente, ela é transformada. Esse é o primeiro aspecto que ele mostra. Os cristãos não vivem a fé governado pelos seus impulsos, pelos seus sentimentos. Os cristãos não vivem a fé de forma descontrolada, guiado pelo momento, mas são movidos pelo entendimento da verdade, e que isso se torna prático. A ação transformadora da obra de Cristo acontece naquilo que nós chamamos de razão. E a razão, todos nós possuímos. Ela é, grosso modo, a capacidade de julgar bem, ou de bem julgar, de discernir o verdadeiro do falso,
de forma lógica. É isso que é razão. Paulo, então, ele diz, olha, não é possível viver com máscaras, primeiro, porque nossa razão, ela foi transformada. Esse é o primeiro aspecto que ele lembra. A segunda coisa que ele fala é que as nossas emoções também foram transformadas por Cristo. Ou seja, agora ele junta ao texto esses dois elementos. Ora, ele falou sobre a razão e agora ele fala sobre as emoções. O Evangelho, ele não é somente dirigido ao nosso intelecto, à nossa mente, mas ele inclui as emoções, o nosso coração, como nós gostamos de dizer. Ele diz, pelas misericórdias de Deus, no plural, como está lá, como aparece aí para você, para mostrar que embora as misericórdias de Deus, a misericórdia de Deus seja apenas uma, ela se manifesta de muitas formas, em diferentes ocasiões, ela se manifesta de maneira multiforme. E aí a gente pensa o seguinte, se a graça de Deus é aquela disposição do nosso Senhor para fazer algo por nós, pelo qual nós não merecemos, a misericórdia significa que Deus, ao olhar para nós, em nosso estado miserável, em nosso estado de pecado, Ele nos amou e agiu de maneira em favor de nós, mostrando compaixão pela nossa condição. Então as emoções, elas são transformadas por Cristo, os impulsos, os desejos e o querer, tudo muda. Agora parece que nós temos um homem ou um ser humano em que há uma dicotomia, razão e emoções. Paulo vai dizer nada disso, eu vou unir todo mundo. Ele fala o seguinte, que apresenteis o vosso corpo. O corpo aqui, então, não se refere à personalidade por inteira. E para citar um reformador aqui, para alegrar os teólogos, Calvino declara que por corpo, ele tem em mente não só a nossa pele, os nossos ossos, mas a totalidade do que nós somos. Ou seja, a transformação do verso 1 é no homem todo, é no homem por inteiro. Não existe, olha, eu entendo o Evangelho, mas eu sou assim mesmo, eu sou explosivo, eu sou nervoso. Paulo diz, não é assim que funciona. Olha, nossa, quando toco o hino, eu balanço a mão, eu choro, mas não compreendo nada. Paulo diz, também não é assim que funciona, porque o Evangelho, ele muda o homem inteiro. E aí ele diz, só assim é possível o viver cristão como um sacrifício. Não aparece aí a palavrinha sacrifício? Esse sacrifício aí é um ato cultico, é um ato de culto. E ele fala que esse ato de culto, ele tem 3 características. Ele é vivo, ele é santo e ele é agradável a Deus. Vivo, porque procede de uma nova vida no interior do crente, a partir da mente e do coração. Santo, porque esse crente está sob a influência santificadora do Espírito Santo. Agradável a Deus, porque é um ato sincero de se oferecer totalmente para Deus, como Ele pede em sua palavra. E Paulo está fechando o verso 1, e ele diz, e por fim, tudo isso é o vosso culto racional. Aqui Paulo está ensinando que a ação de cultuar não ocorre apenas dentro de um templo, mas da consagração irrestrita do coração, na consagração irrestrita da mente, na consagração irrestrita das vontades, na consagração irrestrita das palavras, na consagração irrestrita dos atos, no fato, em tudo que a pessoa é, ter e fazer para Deus. Não é nada menos do que isso. Ora, não é possível uma vida, não é possível um culto racional com máscaras. Não é possível uma vida cultica com máscaras. Mas o culto racional, ele nos desnuda diante de Deus. Ele arranca todas as nossas máscaras,
se porventura estamos usando, ele coloca no chão todas elas. O culto racional é certamente aquele oferecido, independentemente do local, por aqueles que têm sido grandemente favorecidos por Deus. É um culto integral, como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável a Deus. E nisto, então, se revela a necessidade de deixar as máscaras e olhar para as misericórdias divinas e viver uma vida cristã de dedicação plena e compromisso irrestrito com Deus. O crente transformado por Cristo deve responder com uma vida direcionada para Deus, e isso nos leva ao ponto 2, que é o verso 2, por sinal. O ponto 2 nos faz pensar sobre viver nesse mundo sem máscara. Quando as máscaras caem, como acontece no verso 1, imediatamente Paulo diz para nós como nós devemos viver nesse mundo. E ele fala que nós devemos viver de duas formas: evitando e fazendo. Primeiro ele diz o que você precisa evitar. De forma imperativa ele escreve: não vos conformeis com este século. Esse é o ponto que ele coloca para nós. Conformar é metamorfose. Já viram a transformação lá, a metamorfose da lagarta à borboleta? Todo professor de ciência, quando nós estamos no ensino fundamental, ele nos mostra esse videozinho. Então você já viu, metamorfose é aquilo, é tomar forma. Mas metamorfose também é estar em conformidade, estar de acordo, ser moldado ou ajustado dentro de um molde. Mas metamorfose também é se identificar com algo. E aqui Paulo, ele está dizendo para nós, o que se deve evitar é identificar e estar em conformidade com a presente era. É se identificar e estar em conformidade com o mundo. Paulo diz, isso você precisa evitar, você precisa lutar contra isso. É interessante que o ser humano, ele é um ser mimético, ele repete o que os outros fazem. Só para a gente pensar, no Antigo Testamento, Deus diz para Israel o seguinte: não se conforme com as nações que estão em sua volta, nem se identifique com elas. É crucial isso no Antigo Testamento. Em nossa época, essa é uma das dificuldades mais intensas para os cristãos. Essa é uma das dificuldades mais intensas para os jovens, numa época onde tudo é normal e comum. Resistir às influências do mundo é um ato de rebelião. Então, muitas vezes, somos levados a colocar uma máscara. Jovens, adolescentes, considere o seu trabalho, o seu local de trabalho, o seu ambiente de trabalho. Pense no seu ambiente escolar. Pense no seu ambiente familiar. Pense no seu relacionamento com seus amigos, seus entretenimentos. Pense no seu namoro ou noivado. Pense na sua série predileta. Pense nos seus ídolos da música e do futebol. Pense também nas várias vezes que você precisa colocar uma máscara. Pense nas várias manifestações de mundanismo por meio das quais você se vê constantemente cercado e o quanto elas lutam para mudar e influenciar o seu comportamento. Todos fazem, por que não fazer? É o questionamento que vem à nossa mente. Pensa nesses ambientes que você frequenta. Não é difícil? Era difícil para a igreja de Roma também. Por isso Paulo disse que só é possível deixar as máscaras quando você tiver sua mente e coração transformados em Cristo. Ele fala, olha, primeira coisa, você precisa evitar
se conformar, sofrer uma metamorfose com esse mundo. Ele fala também de algo que você deve fazer. A grande questão é que Paulo não diz simplesmente para cada um de nós deixarmos uma máscara e colocarmos outra, porque aí seria mais fácil. Eu vim para a igreja, eu deixei minha máscara com a Ana lá em casa de pai de família e coloquei aquela máscara de pastor e vim para cá. Não é essa a proposta de Paulo, ele não está falando disso. A grande questão é que ele está falando de uma transformação onde tudo está arraigado. Sabe aquele lugar assim, onde nasce tudo? As coisas boas, as coisas difíceis de lidar. Ele está falando de uma transformação no coração, na mente. Ele está falando de uma transformação no centro de tudo. É com Ele que nos identificamos e nos moldamos com esta era ou com Cristo. Percebe que é muito mais profundo do que trocar de máscara. Não é isso. A mudança aqui é profunda. Não é deixar a máscara por deixar, mas é ser convencido por Cristo, levado ao arrependimento, é sofrer uma transformação total a partir do interior para o exterior. A mudança, então, ela requer uma renovação da mente. Como eu disse, não é uma simples troca de comportamento, uma troca de máscara, é uma mudança de disposição, é uma mudança no centro, no coração, é uma mudança no âmago, é uma mudança de vida completa. A transformação é ação e obra do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que a responsabilidade do crente não é completamente cancelada. E isso você aprendeu lá na aula de catecúmenos, eu não preciso entrar nos detalhes. Mas Paulo está dizendo aqui para nós, olha, prossigam se transformando, algo contínuo. É uma renovação diária, uma obra do Espírito Santo, uma busca contínua do cristão. A ação de regeneração é instantânea, a santificação é instantânea, mas é contínua. Ela é revolucionária no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida diária, de forma que nenhuma máscara mais é possível, porque a nossa essência agora é Cristo. A vontade de Deus, do verso 2, diz respeito à nossa atividade responsável na progressão da santificação. Como nós levamos essa questão da santificação? Como nós trabalhamos isso diariamente? Como nós moldamos a nossa vida a partir disso? A vontade de Deus direciona a vida do crente. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Está aí no texto. A vontade de Deus é a transcrição das perfeições divinas, é o reflexo da sua perfeita santidade, é a justiça, é a bondade de Deus, revelada em sua palavra e eficaz em nós por meio de Cristo. E aí, quanto mais você vive essa transformação, mais você caminha para o alvo, mais você estará em conformidade com a vontade de Deus, mais você almejará, desejará, aprovará e se alegrará com essa nova vida sem máscaras, buscando a vontade de Deus de mente e coração, total e integralmente. Mas voltamos à nossa festa de máscara. Veja que a festa de máscaras, ela acontece o tempo todo. Por exemplo, o carnaval é o maior evento de máscaras. A gente às vezes só conhece o carnaval pelas avenidas, tá? Mas o histórico do carnaval se desenvolve nos bailes de máscaras. Na escola ou na faculdade, você aprendeu sobre esta festa das máscaras, através das teorias sociais,
Uma delas diz que o indivíduo exerce um papel social em cada estrutura social que ele atua. Só para lembrar você, essa teoria dizia que na faculdade você exerce um papel social. Então na faculdade você usa uma máscara de aluno. Ela também diz que no trabalho você exerce outro papel social. Então quando você chega no trabalho, você tira aquela máscara de estudante, guarda ela numa gaveta e coloca uma nova máscara. Agora eu sou trabalhador e eu sou responsável. Na faculdade é mais ou menos. Você vem para a igreja, você coloca a máscara agora de cristão e você abandona as outras. Na família você coloca uma outra máscara. Você foi ensinado isso. Você aprendeu isso nas escolas. Todo tempo estamos numa festa de máscaras. A questão é que para o cristão isso não é possível. Porque o cristão deixou as máscaras aos pés da cruz. Uma vez transformado, o coração e a mente é levado a viver uma vida cristã integral. Todo homem, toda vida é mudada. Não é possível ser cristão na igreja, exercer esse papel social na igreja e não cristão no namoro. É uma impossibilidade. Se Cristo transformou seu coração e mente para que a sua vida seja um culto racional e você viva de forma boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, Ele arranca as máscaras. Não volte a colocá-las. Isso nos leva a pensar em pelo menos 3 coisas práticas que nós precisamos refletir e praticar. A primeira delas é que realmente não existe possibilidade de uma mente convertida e um coração não convertido, ou vice-versa. Isso não é possível dentro do cristianismo. Não é possível dizermos transformados em Cristo racionalmente. Pastor, eu sei os 5 pontos do calvinismo de cor. Quer que eu cito? E viver uma vida fora em que os nossos sentimentos controlam todas as nossas vidas. Eu faço assim porque eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Já dizia aquela cantora cristã, né? Gabriela, né? Não é assim que funciona a coisa. Nem vice-versa. O que somos ensinados aqui vem de encontro à cultura de nossa época. É uma época marcada pelo estereótipo, marcado pelas máscaras. A cultura atual diz que não importa as minhas emoções, não importa onde está o meu coração, não importa se minha razão está em outra coisa, importa o que eu mostro. Época em que eu me moldo às práticas da maioria, em que eu moldo as práticas a partir das paixões. Época em que nós somos ensinados a curtir o momento, carpe diem. Contudo, Jesus vai radicalmente contra a cultura das máscaras, afirmando que os seus discípulos são chamados integralmente e para uma vida diferente desse mundo, em todos os sentidos. A grande batalha nossa é que nós flertamos com o mundo, e nós achamos que há essa possibilidade. Nós estabelecemos uma conexão com o mundo bastante forte. Eu rompo com ele só no domingo, e segunda-feira a gente já estabelece novos contatos. Não é assim. Segunda coisa que você precisa refletir é que as máscaras escondem nossa essência, e a essência é a manifestação do coração e da mente. Em outras palavras, aquilo que ocupa a sua mente e o seu coração é quem você é de fato. O que domina o seu coração?
O que domina a sua mente é o que você é. Se são os bens materiais, se é o prazer, se é o sucesso, é isso que você é. Jesus nos ensina, contra a cultura, que o alvo principal do homem não é viver para si mesmo, mas para a glória de Deus. E aqui não é citando a confissão, é pensando que o próprio Cristo viveu assim quando esteve nessa terra. Eu busco a glória do meu Pai. Paulo ainda alerta, porque a aparência desse mundo passa. E por último, como eu sei que estou usando máscaras? Quando vivo para satisfazer meus desejos, quando os meus desejos me dominam, quando eu acordo e durmo pensando naquilo, quando para todos os momentos. Já viu pessoa quando quer casar? Só fala disso, né? Dá até um desespero conversar. Tá? Eu sei que não tem ninguém aqui assim, mas quando isso domina a minha mente, e que eu acordo e durmo pensando, meu coração vive assim, a minha mente vive assim, possivelmente eu preciso derrubar uma máscara. Mas também quando eu estou conformado com esse mundo, quando eu não apenas flerto com esse mundo, mas eu caminho nesse mundo como se não houvesse diferença. E faculdade eu sempre acho um lugar interessante para observar isso. Faculdade e praça de alimentação, é sensacional. Eu falo que são os estudos de caso. Tá? Você senta e observa. Como aquilo leva a gente quase que no automático. Se você não raciocinar, se você não parar um minuto e fazer uma análise crítica, você vai com a galera. Você entra na onda. Você faz, realiza e acontece. Porque é o tempo todo. É o tempo todo. A cultura. É o tempo todo as músicas. É o tempo todo as palavras. O convencimento. Nos chamar para realizar. É o tempo todo falando, olha, todo mundo faz, por que você não faz? Olha, a galera toda vai, por que você não vai? Todo mundo vai estar reunido lá, por que você não vai estar? Uso máscaras também, quando estar em Cristo e viver para Cristo é um peso enorme para mim. Eu também uso máscara quando estar com Cristo é terrível. Nossa, mas olha, pastor, mas ler a Bíblia é um negócio, é um sacrifício. Orar eu já não lembro mais quando eu orei, acho que a última vez foi em 2015. Foi a última vez que eu me dispus a orar. Não pode contar as de domingo, tá? Não vale. A última vez que eu, lá em casa, falei, vou orar, foi em 2015. Isso que eu me lembre, né? Quando viver para Cristo é um peso, e eu vivo a religiosidade, isso também é uma máscara. Faça uma reflexão sobre sua vida agora mesmo, nesse momento. Pense sobre seu estilo de vida. Pense como você vive para Cristo nos vários lugares que você passa semanalmente. Pensa nisso. Como você vive Cristo no trabalho? Como você vive Cristo na faculdade? Qual que é a presença de Cristo no seu namoro? Qual que é a presença de Cristo no seu noivado, no seu casamento? Qual que é o lugar de Cristo lá na escola, no bairro onde você mora? Se você tem vivido a vida cristã como se fosse uma festa de máscaras, hoje é o dia de deixar a máscara diante da cruz de Cristo. Hoje é o dia. Hoje é o dia de transformação. É o dia em que Cristo arranca as suas máscaras. E aí Cristo não muda apenas o seu coração, Cristo não muda apenas a sua mente, um convencimento intelectual, mas Ele muda toda a sua vida. Isso vai implicar diretamente em uma mudança no seu dia a dia, em todos esses lugares que você frequenta. Peça a Cristo,
o único que pode arrancar as máscaras. Eu quero orar por você nesse momento. Eu peço que você se coloque em pé. Grande Deus, nós temos lido a Tua palavra, Senhor, e pela Sua misericórdia, Senhor, e pelo Seu amor, nós podemos meditar nela, refletir sobre ela, fazer uma análise, Senhor, a partir dela, das nossas próprias vidas, de como temos caminhado, Senhor, neste mundo, como cristãos, como jovens e adolescentes cristãos. Ó Deus, um mundo difícil, Senhor, com muitas possibilidades de sermos envolvidos nisso que nós chamamos nessa noite de festa das máscaras, Senhor. São muitas as possibilidades que podemos ser levados nesse mundo. Mas, ó Deus, nós clamamos a Ti, que transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, nos ajude, Senhor, a nos santificar, nos ajude, Senhor, a se aproximar mais da cruz, nos ajude, Senhor, a se aproximar mais da Tua palavra, da oração, nos ajude, Senhor, para que, pela Tua obra, Senhor, as máscaras caiam. Ó Deus, e pela ação do Espírito Santo, nós possamos oferecer o nosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício agradável ao Senhor, desfrutando, Senhor, da Tua boa, perfeita, santa vontade, ó Deus, e vivendo para ela também. Senhor, transforme os nossos corações, aqueles corações, Senhor, que têm sofrido com os impactos deste mundo, da cultura, aquelas mentes, Senhor, que têm sido, Senhor, levadas pela nossa época. Senhor, que haja transformação, que haja mudança, que nessa noite, aos pés da cruz, possam ficar todas as máscaras, Senhor, e sermos transformados pelo Senhor de fato e de verdade. Ó Deus, que a nossa essência venha a ser Cristo Jesus em todos os lugares que vivermos, em todos os lugares que passarmos. Ó Deus, carecemos da Sua graça, carecemos da Sua misericórdia, carecemos do Seu poder, da Sua ação, e é a Cristo que clamamos para que Ele execute em nós a Sua boa obra. É no nome dEle que oramos. Amém.